Olá! O tema de hoje é complexo e a gente vai analisar por uma ótica bem específica. O aborto mais visto pela lente técnica da medicina legal aqui no Brasil. A ideia é entender como a lei e a perícia médica definem e classificam os atos que interrompem uma gestação, tudo com base nos textos que serviram de fonte para essa nossa análise. E para a gente começar, tem uma pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. Parece simples, mas não é. Afinal, o que de fato define um aborto? A resposta, como vamos ver, depende muito do contexto. E essa diferença, olha, tem implicações legais gigantescas. Vamos entrar na primeira parte. Uma questão de medicina legal. Para começar, é preciso alinhar os termos, porque na medicina legal a precisão da linguagem é absolutamente tudo. Existe uma distinção técnica que é a base de todo o resto. Então, o material-fonte já começa fazendo uma diferença crucial. Pensa assim, abortamento é o ato, sabe? O processo, as manobras que são feitas para interromper a gravidez. Já aborto é o produto disso, ou seja, o feto já sem vida. Resumindo, um é a ação, o outro é o resultado. Só que apesar dessa diferença técnica toda, na prática, o Código Penal e os peritos acabam usando a palavra aborto para se referir ao crime em si. Então, para a gente seguir a mesma linha da lei, é nesse termo que vamos focar daqui para frente. Agora a segunda parte. 2 definições, um evento. É aqui que a coisa fica interessante, porque o mesmo evento, a interrupção da gravidez, é visto de jeitos completamente diferentes por 2 campos da medicina. E isso cria um cenário jurídico bem particular. E esse slide aqui mostra o ponto central de uma forma muito clara. Para a obstetrícia, o aborto só acontece até a 21ª semana de gestação. Passou disso, já usam outros nomes, tipo parto imaturo, parto prematuro. Mas, e aqui está o pulo do gato, para a medicina legal, que é a definição que importa para a lei, a interrupção da gravidez é considerada aborto em qualquer fase, desde a concepção até um pouquinho antes de começar o trabalho de parto. É uma diferença brutal. Ok. Com essa definição médico-legal bem estabelecida na nossa cabeça, vamos ver como a lei brasileira separa o que é permitido do que é crime. A linha que divide os dois é bem clara e específica. O artigo 128 do Código Penal é bem direto. O aborto feito por um médico não é crime em apenas 2 situações. A primeira, para salvar a vida da gestante, quando não existe outra saída. E a segunda, em gravidez que resulta de estupro, claro, com o consentimento da gestante. Ou seja, o ponto-chave aqui é o seguinte: qualquer outra razão, seja econômica, estética, ou mesmo para evitar o nascimento de um feto com alguma condição, tudo isso, perante a lei, é enquadrado como aborto criminoso. Não tem meio termo. E aqui, o autor do texto-fonte traz um argumento bem forte. Ele relata que, com os avanços da medicina moderna, aquela exceção terapêutica para salvar a vida da mãe se tornou algo raríssimo na prática. Isso levanta uma dúvida no ar. Será que essa justificativa às vezes não é usada para encobrir outras motivações? É uma reflexão que o texto propõe. Entrando na nossa quarta parte, as figuras do crime. O Código Penal não coloca todo o aborto criminoso no mesmo saco. Ele cria classificações diferentes, que a gente chama de figuras típicas, e é isso que a gente vai ver agora. A lei basicamente olha para 2 coisas: quem fez e se a gestante concordou. O artigo 124 fala do aborto que a própria gestante faz em si mesma ou quando ela autoriza alguém a fazer. O 125 é o mais grave, quando uma outra pessoa faz sem o consentimento dela. E por fim, o 126, que é quando um terceiro faz, mas com o consentimento da gestante. E não para por aí. O resultado para a gestante também pesa na balança da justiça. O artigo 127 diz que a pena aumenta se o procedimento causar uma lesão corporal grave e a pena é simplesmente dobrada se a gestante vier a falecer por causa do procedimento. Chegamos na quinta e última parte, realidades médicas. Agora a gente vai conectar toda essa discussão da lei com a realidade da medicina. O material que a gente usou detalha os métodos e os riscos enormes envolvidos, que são uma parte central da análise da perícia. O texto descreve uma variedade bem grande de métodos. Vai desde o uso de produtos químicos que podem agir como venenos no corpo, até procedimentos mecânicos e cirúrgicos superinvasivos. O material chega a mencionar até o choque psíquico, um susto muito grande, como uma forma possível de provocar o aborto. E é fundamental a gente entender que esses métodos, segundo o material, têm riscos altíssimos. As complicações podem ser terríveis, como intoxicação, perfuração de órgãos, infecções que podem levar à morte, esterilidade para o resto da vida e traumas psicológicos muito sérios. E esse slide traz uma frase que é quase um mantra da perícia citado no texto.
Para um investigador médico legal, a lógica é essa. Se aparece um caso de aborto com infecção, a primeira suspeita é de que foi um aborto provocado e, portanto, criminoso. Isso, claro, até que se prove o contrário, mas é um ponto de partida muito forte na investigação. Bom, essa análise toda nos deixa com uma pergunta no ar, uma pergunta que vai além dos artigos da lei. Quando definições técnicas da medicina podem decidir a vida de alguém num tribunal, como é que a gente garante que a justiça e a ciência estão falando a mesma língua? Onde é que se traça a linha para que esse diálogo seja preciso, justo e, acima de tudo, humano? É uma reflexão para a gente levar.